Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens crescendo em uma fé viva e produtiva. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. Segunda de Pedro 1, 5. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Só até aí, irmãos. Meu Pai querido, fala conosco. Nós precisamos te ouvir, Pai, no nome de Jesus. Nós temos falado aqui durante essa série de mensagens, à luz desse texto bíblico, que para a nossa fé ser viva, ser produtiva, não basta somente ter fé. O apóstolo Pedro, ele está falando, empenhem-se para que vocês tenham fé, mas para acrescentar a essa fé virtude, para acrescentar a essa fé conhecimento, para acrescentar a essa fé domínio próprio, para acrescentar a essa fé perseverança. Enfim, ele vai dando uma série de itens que nós precisamos ter, e não somente a fé. Como nós temos visto aqui nessas quintas-feiras, é possível ter fé e essa fé estar morta. É como o exemplo que eu estou dando, que é o único que vem à minha mente mesmo, então é esse aí mesmo. É como você ter um cachorro morto e você está carregando ele. O cachorro existe? Sim. Mas se um bandido vier te assaltar, esse cachorro não vai fazer nada, ele está morto. Mas ele existe, mas está morto. Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, mas é fé. Ou seja, é possível ter fé, é possível crer e ainda assim não produzir nada, porque a nossa fé está morta. Então nós entendemos que para a nossa fé ser viva, nós precisamos acrescentar algumas coisas nela. E às vezes a gente foca só na fé e estamos morrendo, porque não temos esses outros itens que vão trazer vida à nossa própria fé. Nós já falamos sobre virtude, que é um bom caráter. Nós já falamos sobre conhecimento. E agora, o outro item que nós precisamos acrescentar à nossa fé é um item que talvez nós aqui que estamos presentes não precisamos dele. Eu reconheço que dificilmente talvez você precise dele. Mas eu vou falar mesmo assim, porque vai que você conhece alguém que precisa, que é o domínio próprio. Aleluia. Domínio próprio. Para falar sobre domínio próprio, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25. É um texto que nós vamos usar aí para iniciar essa fala. Domínio próprio, irmãos. Abriu aí em Provérbios 25? 25, verso 28. Agora que você abriu em Provérbios, olha para o rosto de quem está do seu lado, vê se ele tem cara de quem tem domínio próprio. Mas não fala nada não, só olha. Amém? Glória a Deus. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse texto é muito interessante para nós, porque antigamente as cidades elas eram muradas, tinham muros em volta das cidades. O caso bíblico que vem à nossa mente logo são as muralhas de Jericó, que para entrar em Jericó tinha que se derrubar as muralhas. Por que tinha muro em volta das cidades? Porque era um tempo de conquista de terras. Então era um povo invadindo a terra do outro, era uma cidade tentando conquistar a outra, então haviam-se muros. E à noite, ao cair do sol, fechava-se as portas da cidade. Então com muro, com porta, era difícil alguém entrar. Os muros protegiam
a cidade. E aí o sábio está falando aqui em Provérbios que uma pessoa que não se domina, que não tem domínio próprio, é como uma cidade que tem um muro derrubado. Ou seja, quem não se domina está vulnerável a sofrer grandes ataques. Quem não se domina está absolutamente vulnerável a ter a sua fé morta. Tudo porque não temos domínio próprio. A palavra domínio próprio, no Novo Testamento, no grego, é egkrateia, que vem da palavra kratos, que é fortaleza, e significa alguém que sustenta a si mesmo. Tem domínio próprio. Eu me sustento. É alguém que tem domínio próprio. Indica uma vida de autodisciplina. Irmãos, olha que interessante. Muitos problemas são causados pela falta de domínio próprio. E olha só, às vezes, nós temos maus hábitos, que é falta de domínio próprio. Por exemplo, chegar atrasado em compromissos. É mau hábito, falta de domínio próprio. Falta de, eu vou chegar cedo. É falta de domínio próprio nós termos as nossas contas atrasadas, ou não conseguirmos gastar menos do que ganhamos, porque a gente quer comprar. É falta de domínio próprio. É falta de domínio próprio comer muito. E é glutonaria. Não, cabe mais um brigadeiro. Mas que torta maravilhosa. Do brigadeiro vai para a torta. Eita, mas acho que... E vai indo. Não consegue se dominar. Irmãos, é falta de domínio próprio quando chega uma informação até a gente acerca de alguém, a gente repassa. Popularmente conhecido como fofocar. É falta de domínio próprio, a gente não se segura, a gente tem que contar para alguém. Isso, não vocês, estou falando, do mundo. É falta de domínio próprio a fofoca. É falta de domínio próprio a gente ser explosivo. Bateu, levou. Eita, me cortou no trânsito, já põe a cabeça para fora e falo, abençoado. É falta de domínio próprio. Mas olha que interessante, irmão. O atrasado fala mal de quem não paga a conta. E quem não paga a conta fala mal do fofoqueiro. E o fofoqueiro fala mal do explosivo. E o explosivo fala mal... Só que a raiz de todos esses pecados é qual? Falta de... No final das contas, a gente está tudo no mesmo barco. Só que um está falando do pecado do outro, sendo que a raiz de todos é o domínio próprio. Eu não falo com aquela irmã porque ela é fofoqueira. Não gosto dela. Mas eu não posso ver uma coxinha. E a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino dos céus. Meu Deus do céu. Mas a gente não liga para isso, né, irmãos? Fala a verdade. Quando foi que você comeu um brigadeiro assim, que já não cabia? Já não dava mais. E você forçou mais 5 brigadeiros. E você pensou assim, meu Deus, eu pequei, me perdoa. Ah, não. Dificilmente isso acontece. Mas é falta de domínio próprio. É falta de domínio próprio nós não conseguirmos romper relacionamentos que nos fazem mal, como amizades, por exemplo, que nos afundam. É falta de domínio próprio. No final das contas, o pecado central, na maioria das vezes, é o domínio próprio. É a falta dele. Não é a fofoca, é a falta de domínio próprio de não falar dos outros. Não é a glutonaria, a falta de domínio próprio em se segurar e não comer além do que necessita. Não é a agressividade com alguém, é a falta de domínio próprio em se segurar e fala, não vou falar nada e pronto. É a falta de domínio próprio. Agora a Bíblia diz, quando a gente abre esse leque, a gente percebe que talvez a gente é afetado pela falta de domínio próprio, é meu ou não? Agora a Bíblia diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Está vulnerável a sofrer ataques. Aí a gente não sabe por que a gente está apanhando,
Por que a nossa fé está esmorecendo e a gente não faz ideia? É falta de domínio próprio. Olha só comigo, Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É mais fácil você conquistar os outros, conquistar uma cidade, fazer guerra contra as outras pessoas, do que conquistar a si mesmo. Do que dominar a si mesmo, do que dominar a sua falta de domínio. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o apóstolo Pedro diz que se nós queremos ter uma fé viva, nós precisamos de domínio próprio. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta só ter fé em Jesus e vir no culto e dar glória e orar e cantar, se a gente não tem domínio próprio. Agora, é fácil ter domínio próprio? Deve ser, né? Ninguém falou nada, deve ser. Eu acho que eu sou o único aqui que tem dificuldade com esse negócio. É difícil se dominar. Então, como a gente faz isso, pastor? Como que a gente acrescenta domínio próprio à nossa fé? Seguindo alguns passos, irmãos. O primeiro passo que a gente tem que seguir é admitir o nosso problema. Esse é o tópico de várias das minhas mensagens. Sempre que é uma mensagem confrontativa, o primeiro tópico é admitir que a gente precisa mudar. Não tem outra alternativa. Olha só o que Tiago diz em Tiago 1,14. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos maus. Ou seja, eu sou responsável pelo meu próprio comportamento mau. A minha falta de domínio próprio não está no outro, está em mim mesmo. E se eu quero ter mais domínio próprio, eu preciso admitir isso. Eu preciso admitir que eu sou glutão. Eu preciso admitir que eu sou fofoqueiro. Eu preciso admitir que eu não consigo me controlar no trânsito. Eu preciso admitir que eu sou explosivo. Enfim, o que quer que seja, nós precisamos admitir, irmãos. É o primeiro passo para a mudança. Não há mudança se a gente não entende que o caminho que estamos seguindo está errado. Se você acha que o caminho que você está seguindo está certo, você vai mudar para quê? Uma vez eu ouvi algo do pastor Antônio José, que me marcou muito. Ele disse assim: Denis, quando foi que Sansão se arrependeu do que fez? Vocês conhecem a história de Sansão? Ele falou o segredo lá do... Enfim, você conhece, né? Ele tinha muita força, a força estava no cabelo, no voto que ele tinha feito com Deus, e o povo queria descobrir a força dele. Ele foi conquistado por uma mulher, não tinha domínio próprio nenhum, Sansão, na área sexual. Não foi a primeira mulher dele, ele tinha tido outras. E a mulher vai falando com ele, todo dia. Aí se cumpre o que Salomão diz: é melhor uma cama no deserto do que conviver com uma mulher rixosa dentro de casa. E todo dia, eita, acho que Deus falou alguma coisa aqui. E todo dia Sansão, a Dalila ia falando com Sansão, até que ele falou: Dalila, é meu cabelo, só cortar meu cabelo. A Bíblia diz que a alma de Sansão ficou angustiada. A alma, imagina o que Dalila não estava falando no ouvido dele. E ele abre o jogo, a Dalila dá ordem lá pro pessoal, o pessoal corta, ele perde a força. Os filisteus atacam e pegam Sansão como escravo. E Sansão, o que os filisteus fazem com ele? Até aí Sansão não tinha falado nada, não tinha demonstrado arrependimento para com Deus, não tinha orado, não tinha feito nada. Quando Sansão se arrepende? Quando os filisteus furam os olhos dele. Sansão só chega ao arrependimento quando ele para de ter a visão de fora e agora ele só consegue olhar para dentro. A mudança na vida de Sansão vem quando ele deixa de olhar para o lado de fora e começa a olhar para dentro. É aí que ele fala: meu Deus, me dá força mais uma vez.
Porque até então o olhar dele estava focado para fora. O problema eram os outros, eram os malditos filisteus, era não sei o que. Não, irmão. É por isso que o primeiro passo para a mudança é olhar para dentro. Que Deus nos deu uma cegueira. Não precisa, né? Mas que a gente tem a capacidade de olhar para nós mesmos, irmãos. E dizer, eu preciso de domínio próprio em tal área. Parar de olhar para o outro. Lembra do começo da mensagem? Parar de olhar para o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro não tem domínio próprio, igual eu que sou explosivo que não tenho. Igual o outro que xinga no trânsito não tem. Aí eu acho que o pecado dele é mais grave que o meu. Não, irmão, é tudo falta de domínio próprio. Então o primeiro passo para ter domínio próprio é admitir seu problema. O segundo passo para ter domínio próprio é deixar o passado para trás. Como assim? O apóstolo Paulo ele vai dizer aos filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Por quê, irmãos? A maioria de nós já tentamos mudar aquilo que a gente sabe que é falta de domínio próprio. Por exemplo, você é muito explosivo, você já tentou mudar, não conseguiu. Falou, não, eu preciso ser mais calmo. Até que alguém veio e fez alguma coisa do seu lado e te tirou do sério. Acabou. Você falou, não, eu vou fazer uma dieta. Até passar em frente o Mac. A gente tenta mudar, porque a gente sabe que está errado. Só que qual que é o problema? A gente tentou, não conseguiu. Tentamos, não conseguimos. Aí a gente olha para trás e fala, eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Eu já tentei e nunca consegui mudar, então isso vai ser assim até eu morrer. Quando na verdade não precisa ser assim, esquece o passado. Você tentou mudar, não conseguiu, tenta de novo. Pastor, mas eu me conheço, eu não vou conseguir. Você mesmo já está decretando que não vai dar certo. Esquece aquilo que deu errado. Esquece aquilo que você tentou fazer e não conseguiu alcançar o objetivo. Esquece. Tenta de novo. E de novo. Esquece o que ficou para trás. O apóstolo Paulo tinha uma carga no passado dele, que se ele prestasse atenção nisso, era suficiente para impedir ele de seguir para frente. O apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia diz que ele entrava na casa dos cristãos. Ele arrombava a porta, ele entrava com tudo. E a Bíblia diz que ele arrastava para fora os cristãos. Ele pegava, não sei, cabelo, roupa, não sei, mas ele saia arrastando para o meio da rua aqueles que eram cristãos. A Bíblia diz que o primeiro martírio que aconteceu pós-ressurreição foi o de Estevão. E o apóstolo Paulo estava segurando a roupa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Paulo estava lá, consentindo com isso. O apóstolo Paulo foi buscar cartas em Damasco para subir para Jerusalém, para prender cristãos. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele está com carta na mão que autorizava ele prender os crentes. É por isso que ele fala, dos pecadores eu fui o pior. Porque ele lutou até o fim contra o cristianismo. E isso pesava sobre ele, irmãos. E é por isso que ele escreve, olha, eu me esqueço do que ficou para trás. Não deu certo lá atrás. Eu me esqueço disso. E eu vou para frente, para as coisas que estão adiante de mim. Esquece, irmãos, às vezes que você falhou. Esquece. Bola para frente, tenta de novo. Para de ficar olhando lá atrás. É como dirigir um automóvel. Num carro tem retrovisores que nos mostram o que está atrás. Só que se a gente dirigir olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? A gente bate. A gente não consegue ir para frente na direção correta. Tudo porque a gente está olhando para trás. E o fato de ficar olhando para trás impede que a gente mude o presente. Não, eu sou assim porque no passado aconteceu isso. Irmão, para. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
se passaram. Eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Quer ter domínio próprio? Para de olhar para o que aconteceu lá atrás. Para de olhar, irmão. Admite que você precisa. Para de olhar lá atrás. É interessante, tem um amigo meu, ele é norte-americano, chama Thomas Edison. Ele fala assim. E Thomas Edison, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, ó: não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição. Agora você já sabe o que não funciona. Não olha para trás e fala, eu fui fraco. Não, você aprendeu o que não fazer. E glória a Deus por isso. Agora você já sabe o que fazer. Então, quer ter domínio próprio? Admita que precisa dele. Para de olhar para trás. Terceiro, quer ter domínio próprio? Acredite que você pode mudar. Acredite, irmãos. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, se você precisa lutar contra determinado problema, Deus já te deu capacidade para vencer esse problema. Se você precisa lutar contra um determinado pecado, Deus já te deu capacidade. Acredite, você não precisa ser escravo disso a vida inteira. Você pode ser alguém diferente. Não, pastor, eu não. Eu já estou com 89 anos. Eu não mudo mais. Irmão, acredite, pode sim. Pode mudar sim. Mas eu fui assim a vida inteira. Mas a gente está falando de um Deus todo-poderoso que pode intervir na nossa vida. Será que Deus não pode mudar a gente? Acredite, você não precisa ser tão explosivo. Acredite, você não precisa se entregar a um vício. Acredite, você não precisa ser glutão. Acredite, você pode viver sem falar mal dos outros. Aleluia. Ô, glória. Não, aí é demais. Acredite, você pode mudar, irmão. Acredite. Irmãos, eu sempre fui extremamente tímido. E sou até hoje. Extremamente. Eu já falei isso aqui uma vez e é verdade. Se nós estivermos no mesmo supermercado e você me vê, fala comigo. Porque na minha mente, quando eu vejo alguém que eu conheço, eu já penso assim, vixe, não vai lembrar de mim, vixe, vou passar vergonha, não vou nem falar. Meu Deus, eu fico desesperado. Não é porque eu não quero falar, é que eu sou muito tímido. Muito tímido. Absolutamente tímido. E Deus o sabe. Deus sabe o quanto foi e é difícil estar aqui em cima falando com os irmãos. Deus sabe o quanto é uma luta quando eu penso que eu vou pregar. Mas eu preciso me dominar essa timidez. Fala, ô varô, não é pra você estar aqui na minha vida não. Sai em nome de Jesus. Mas ela não sai assim, porque é dentro. Eu sei o que eu estou falando para você, que a gente precisa lutar contra nós mesmos. E eu sei o que eu estou falando para você. Se eu estou falando para você é que é possível vencer, porque eu tenho vencido a minha timidez. Pastor, mas você prega há um tempão, irmão. Vai fazer o quê? O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que a tentação sempre vai vir. A timidez sempre vai bater a porta. Sempre vai falar, não, você não vai pregar bem. É o que vem à minha mente. Não, hoje não vai ser bom. Ei, você não vai conseguir passar. Eu estou até desabafando aqui, ó. Que benção. Você não vai conseguir passar. Ih, as pessoas não gostaram. Ih, sempre vai vir. Sempre vai vir. Mas a Bíblia diz que ela vem, mas Deus é poderoso e sempre dá um escape, irmãos. A Bíblia não diz que eu não vou mais sentir nada. A Bíblia diz que eu vou poder lutar contra o que eu estou sentindo.
Domínio próprio. Domínio próprio. Acredite, você pode mudar. Eu tô falando, você não tá acreditando muito não, então fala para quem tá do seu lado. Fala, irmão, você pode mudar, irmão. Acredite, fala com carinho para ele, fala com fé para ele. É possível, irmão. É possível nós sermos mais controlados. É possível. Irmão, para pensar o que você era antes do Evangelho. Nós temos testemunhos aqui extraordinários. Eu olho assim pro Reinaldo, já lembro imediatamente que transformação que Deus fez na vida do Reinaldo. Irmãos, e eu digo assim porque ele fala para todo mundo, amém, Reinaldo? O pessoal que ele falou em particular. Não, todo mundo sabe o que Deus fez na vida dele, o que ele faz hoje no reino. Queridos, se Deus transformou alguém que era entregue à bebida, né, Reinaldo? E hoje essa mesma pessoa vai evangelizar na Fundação Casa. O que é que Deus não pode transformar? Olha para você, de onde Deus te tirou? Quem você era? O que você fazia? Como estava a situação sua quando você veio para o Evangelho? Você acha que a transformação acabou aí? Não, irmãos. É todo dia de glória em glória, de vitória em vitória, até nós sermos feitos à imagem dele. Nós vamos chegar lá, irmão. É possível mudar. É possível, querido. Agora você precisa acreditar nisso. Enquanto você na sua mente fala, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim não dá, eu sou assim, nada vai acontecer. Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensa em sua mente, assim ele o é. Tudo começa aqui, ó. A nossa batalha espiritual, grande parte dela está aqui. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, quando ele diz, transformai-vos através da mudança da mente, para que vocês possam viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu não preciso mudar a roupa, eu preciso mudar minha mente. Minha mente. Querido, acredite, você pode vencer. Você pode dominar aquilo que hoje te domina. Pastor, mas eu já tentei tanto e falhei. Volta no tópico anterior, esquece o que você falhou. Tenta de novo. Se fosse assim, irmãos, o apóstolo Pedro estaria fora do apostolado. Pedro, impossível como era, ele errou por várias vezes. A última vez, a penúltima vez, na crucificação, onde ele nega Jesus. Você tem ideia do que é alguém negar Jesus, assim como Pedro? Andou sobre as águas com Jesus. Jesus cura a sogra dele na frente dele. Pedro teve experiências. Ele estava no Monte da Transfiguração, quando vem Moisés e Elias, Jesus se transfigura, conversa com eles. Pedro olha e fala, Jesus, não quer que a gente constrói uma tenda aqui, porque bom é estar neste lugar. Pedro teve experiências grandiosas com Jesus. E no momento crucial da vida dele, ele fala, eu não o conheço. Eu nunca o vi. E a terceira vez a Bíblia diz que ele pragueja. A Bíblia não diz o que ele fala, mas ele deve ter falado umas coisas muito feias. E Jesus ainda assim só queria saber de Pedro o seguinte, a ordenação pastoral que aconteceu na Bíblia. Quando eu fui ser ordenado, eu fui procurar na Bíblia, falei, como que é a ordenação? Qual é a ordenação pastoral que teve nas Escrituras? E eu achei a de Pedro. O único pastor que Jesus ordena. O cara acabou de negar ele 3 vezes. A gente, para ser ordenado, é um processo terrível. Pedro vem de 3 negações de Jesus. De negar Jesus 3 vezes. E a única coisa que Jesus quer saber dele é, Pedro, você me ama? Pastor, eu tentei no passado, não consigo. A pergunta de Jesus para você é, você ama ele? Então tenta de novo. Jesus, eu tentei ir lá, mas no momento crucial da minha vida eu falhei, eu te neguei. O que eu quero saber é se você me ama. Me ama ainda? Porque eu ainda te amo. Oh, glória a Deus. A única coisa que ele quer saber é isso.
Por isso não desiste não, acredita, você pode mudar, irmãos. Mas as falhas de Pedro não param aí não. Lá em Gálatas o apóstolo Paulo registra outra vez que Pedro errou. Pedro estava comendo com os gentios e estava Paulo e Pedro. Tiago, que era o outro líder da igreja de Jerusalém, não tinha chegado ainda. E o pessoal de Jerusalém era meio assim com os gentios, eles não gostavam muito, eles gostavam mais dos judeus convertidos, dos gentios não. E Pedro está lá comendo com os gentios, Paulo está lá também. De repente chega Tiago e toda a cúpula da igreja de Jerusalém. A hora que chega Tiago, Pedro dá aquela disfarçada, tipo assim, deixa os gentios lá e finge que não estava comendo com os gentios. Aí a Bíblia diz que Paulo o repreende na face, na frente de todo mundo. O apóstolo Paulo ele era muito, como que eu posso dizer? Um temperamento forte, explosivo. O apóstolo Pedro errou de novo, está lá em Gálatas. No entanto, a Bíblia diz que existem 12 tronos, 24, 12 para os líderes das tribos de Israel e 12 para os apóstolos, em que Pedro vai sentar lá, mesmo tendo continuado errando, mesmo durante a vida, tendo momentos em que ele não teve domínio próprio, mas ele nunca desistiu. E a Bíblia diz que ao que for fiel até a morte, vai receber a coroa da vida, irmãos. Por isso é possível sim mudar. Acredite. Diga assim comigo: eu posso mudar. Agora, pensa na área que você precisa mudar. Diga assim: eu posso mudar essa área que você sabe qual é. Agora se imagina alguém diferente. Imagina chegando uma tentação nessa área para você e você reagindo diferente. Imagina você conseguindo romper essa amizade que está te fazendo mal. Imagina você conseguindo rejeitar um vício. Imagina você numa situação em que alguém te fecha e você consegue não explodir com a pessoa. Isso é o que vai nascer em nome de Jesus. Domínio próprio é fruto do Espírito. E o fruto, ele nasce. Com o tempo, ele surge. E você vai poder desfrutar desse fruto em nome de Jesus. Você não é Gabriela, irmão. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. Você tem um Deus todo-poderoso que age sobre a sua vida no completo, corpo, alma e espírito. Ele pode mudar quem eu e você somos, irmãos. Ele pode. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, ele diz: olha, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E eu creio que nós vamos poder falar isso um dia. Quem vive não é mais o Denis. Quem vive aqui é Cristo. É Cristo que vive em mim. E como é Cristo quem vive, Cristo tem domínio próprio, irmãos. A nossa fé morre. A nossa fé começa a morrer quando falta domínio próprio. Por último, então você precisa admitir que você precisa de domínio próprio. Você precisa parar de olhar para os tropeços do passado. Você precisa acreditar que pode mudar. E por último, você precisa deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Note, a Bíblia diz: vocês não terão desejos da carne. Não. Ela diz: vocês não satisfarão os desejos. Os desejos, eles existem e sempre existirão. Mas se nós estivermos vivendo pelo Espírito, nós não os satisfaremos. Agora, olha para mim. Como que eu vivo pelo Espírito? Para pensar, todas as vezes que você precisava usar o domínio próprio e não usou, em qualquer das situações que eu falei, ou se for uma situação que eu não citei aqui, não tinha uma vozinha na sua cabeça que dizia para você: meu, não faz. Não tinha uma vozinha que dizia: não grita, não fala isso.
Não tinha uma impressão dentro de você que dizia assim, ó, isso não vai ser bom. Não faz porque depois vai ser ruim. Esse é o Espírito, irmãos. O Espírito Santo direcionando, falando, ó, não vai por esse caminho. É que o Espírito Santo ele é um gentleman. Ele é educado. A gente não fica possuído. Quem possui e tira a consciência do homem é o diabo. O Espírito Santo não faz isso. E se alguém falar que entrou no Espírito e não lembra do que aconteceu, é muito estranho isso, viu, irmãos? Não é bíblico isso, não. O Espírito Santo nunca tirou a consciência das pessoas, a não ser para dar uma visão de Deus, algo que realmente essas pessoas precisavam ver. Alguém que perdeu a consciência e não lembra de nada, isso aí é muito estranho. É o diabo quem possui pessoas dessa forma. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. Ele vai indicar. Ele vai sussurrar nos nossos corações. Ele vai falar, ó, vai por aqui. E se você não quiser ir? Tudo bem. Você é livre. Nós somos livres até para não obedecer, irmãos. Agora seja guiado. Quando essa voz vier, age por ela. Quando você for explodir, alguém falou alguma coisa, você fala, ah não, agora ela vai ouvir. Aí vem no seu coração, não faz assim. Aí você pega e deixa quieto. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Ouve. Quando você for comer aquele último brigadeiro e você tem aquela impressão no seu coração, não come, filho. Ouve em nome de Jesus. Pega o brigadeiro e fala, não vou comer, e arremessa longe. Porque o Espírito Santo, ele quer habitar num templo saudável, irmãos. Se glutonaria é pecado, a gente está destruindo o corpo, que é templo dele, irmãos. Mas isso é outro assunto. Mas ouça o que o Espírito Santo está falando. Quer ter domínio próprio? Então aplique na sua vida os impulsos do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma luta dentro da gente, irmãos. Uma luta acontecendo conosco. O ímpio não tem essa luta. O ímpio quer, o ímpio vai, faz e acabou. Porque ele não tem o Espírito Santo para se contrapor à carne dentro dele. É só carne lá. O ímpio não liga. Mas nós temos o Espírito. E é por isso, irmão, que eu acho lindo. De repente você está ouvindo, está falando, pastor, mas eu já errei, eu já tentei no passado, não consegui de novo. Mas deixa eu te falar, está acontecendo uma luta aí dentro? Se está acontecendo uma luta, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo ainda habita em você. Então tenta de novo, vai de novo. E assim a gente vai chegar no domínio próprio, irmão. Assim, se nós seguirmos esses passos, alguns de nós vamos parar de fofocar. Mas não é porque não gosta de fofoca, é porque aprendeu a se dominar. Alguns vão comer menos, porque aprendeu a se dominar. Alguns vão explodir menos, porque aprendeu a se dominar. Alguns vão, enfim, vão mudar, a gente vai mudar. Em áreas diferentes, mas com a mesma causa, domínio próprio. Amém, irmãos?